Olá pessoal, tudo bem com vocês? O meu nome é Malu Santana, eu sou do canal Fita Criminal. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, eu falo sobre casos criminais reais aqui no canal todas as segundas-feiras. Se inscreve no canal, deixa o seu like, deixa o seu joinha logo agora no comecinho do vídeo que me ajuda muito, ative o sino de notificações. O caso de hoje aconteceu na cidade de Cravinhos, no interior de São Paulo, no ano de 2016, onde Itaberli Lousano, de 16 anos, teve a sua vida interrompida pela sua própria mãe. Vamos entender um pouco mais sobre esse caso. Sem mais demora, vamos ao caso de hoje. Ícaro, vinheta. Itaberli Lousano tinha 16 anos quando tudo aconteceu. Filho de Tatiana Pereira Lousano, de 32 anos, na época dos fatos, o pai do Itaberli já era falecido. Ele morava na cidade de Cravinhos, no interior de São Paulo. Cravinhos é uma cidade com um pouco mais de 34 mil habitantes, segundo dados do IBGE. A mãe de Itaberli, a Tatiana Ferreira, ela era gerente de um supermercado. E o Itaberli também trabalhava nesse mesmo supermercado com a mãe. Segundo alguns relatos de vizinhos e familiares, a relação entre mãe e filho não era muito harmoniosa, pois os dois discutiam muito. 9 dias antes de tudo acontecer, o Itaberli, ele não estava mais morando na casa da sua mãe, devido a uma discussão que eles tiveram. Então, o adolescente, ele estava morando com a avó. E nesse período, ele postou em suas redes sociais um texto onde ele relatava uma discussão que havia tido com a mãe e que a mãe o havia agredido. E ele até postou algumas fotos com alguns ferimentos nos braços e na cabeça, segundo ele, feitos pela mãe. No mesmo texto, o Itaberli também relatou que a mãe o maltratava muito, e tudo isso era pelo fato dele ser gay. No dia 29 de dezembro de 2016, o Itaberli Lousano, de 16 anos, desaparece. Ele ficou desaparecido por 9 dias e, por incrível que pareça, nesses 9 dias, nenhum boletim de ocorrência foi registrado em nenhuma delegacia sobre o sumiço, sobre o desaparecimento do adolescente. No dia 7 de janeiro de 2017, o corpo de Itaberli é encontrado em um canavial, em uma rodovia que liga Cravinhos à cidade de Bonfim. O corpo de Itaberli foi carbonizado e já estava em um estado avançado de decomposição. O Itaberli, ele foi reconhecido por familiares por conta de uma pulseira que estava no seu braço, uma pulseira que ele costumava usar. Em algumas fontes que li, relatam que o boletim de ocorrência sobre o desaparecimento do adolescente Itaberli Lousano só foi feito 2 dias antes do corpo dele ser encontrado, e foi feito pela sua avó, mãe da Tatiana. Em uma outra fonte, eu li que o boletim de ocorrência só foi feito um dia depois que o corpo do garoto já havia sido encontrado. E nessa fonte eu li que foi pela mãe, pela Tatiana Lousano. Então, com o corpo do Itaberli sendo encontrado, a polícia ela inicia uma investigação para saber quem havia tirado a vida do adolescente de 17 anos de forma tão violenta e cruel. Então, a polícia ela começa a desconfiar da Tatiana, da mãe do Itaberli, por conta dela não ter feito nenhum boletim de ocorrência
nos dias em que o adolescente esteve desaparecido. Por conta dessa atitude da Tatiana, a polícia ela começou a suspeitar do envolvimento dela na morte do adolescente. Então a polícia ela vai até a casa da Tatiana e do seu esposo, o Alex Cantelli Pereira. No caso, é o padrasto do Itabeli. Então, em meio a conversas e perguntas, a Tatiana ela acabou confessando o crime. Ela confessou que tirou a vida do próprio filho. Quando o delegado perguntou para Tatiana como ela fez para tirar a vida do Itabeli, ela falou que desferiu 3 golpes de faca em seu pescoço. Dentro da casa também foi apreendida 2 facas que a polícia levou para análise. Tatiana é levada para a delegacia e em depoimento ela fala ao delegado que tudo aconteceu por conta de uma discussão que ela teve com o filho dela, com o Itabeli, que ele era um garoto muito agressivo, que o garoto usava substâncias ilícitas e que já não aguentava mais o fato do garoto levar homens para dentro de casa. Por conta disso, desse comportamento do adolescente, a mãe relatou que eles discutiam muito e por conta de uma discussão, ela acabou tirando a vida do filho dela. Já segundo um tio do Itabeli, por parte de pai, ele falou que tudo que a Tatiana falava era mentira, que o adolescente Itabeli, de 17 anos, era um garoto adorável, muito educado, muito trabalhador. E que se tinha muitas discussões entre eles dois, era pelo fato dela não aceitar a opção sexual do adolescente. O tio também relatou que logo que o garoto desapareceu e que o corpo dele foi encontrado, eles já tinham uma certa desconfiança da Tatiana, da mãe, por conta de, como eu já falei, de todas as discussões que acontecia entre os dois. E o tio falou que provavelmente o motivo do crime foi por homofobia, pelo fato do Itabeli ser gay e pelo fato também da Tatiana não ter prestado queixa alguma sobre o desaparecimento do filho às autoridades. Tudo isso, segundo o tio, paterno do Itabeli, fez com que ele e mais algumas pessoas da família suspeitassem da Tatiana. Segundo o tio, quando tudo aconteceu, o Itabeli estava na sua casa. Ele relatou que o adolescente estava se preparando para ir dormir quando recebeu uma ligação. Então, logo em seguida, ele fala para o tio que vai na casa da mãe, porque a mãe havia ligado para ele e queria fazer as pazes e que tinha umas pessoas que estavam vindo pegar ele. Então o tio relata que logo em seguida parou um carro em frente à sua casa com um casal, que ele não soube dizer em depoimento se era a Tatiana e o seu esposo ou se era algum amigo. De certeza, ele falou em depoimento que as pessoas que foram pegar o Itabeli na sua casa eram pessoas conhecidas, porque o garoto saiu, os cumprimentou, entrou no carro e foi com eles. Segundo o tio, essa foi a última vez que ele viu o seu sobrinho com vida. Quando o delegado pergunta para Tatiana em depoimento como ela fez, para trazer o garoto de volta, ela fala que ligou para ele e que o convidou para voltar para casa porque queria fazer as pazes com ele. Só que quando o Itabeli chegou em casa, dentro da casa estava a Tatiana e mais 2 jovens esperando pelo adolescente, o Vitor, de 19 anos, e o Miller, de 18. Esses rapazes também falaram em depoimento que eles não gostavam muito do Itabeli. Segundo os 2 jovens, o Vitor e o Miller, eles estavam na casa porque foram chamados pela Tatiana. Segundo eles, a mulher os chamou para que eles dessem uma lição no Itabeli. Então, logo que o Itabeli entra dentro de casa e ele vê os 2 rapazes inicia-se uma discussão entre o Itabeli, o Vitor, o Miller
e a Tatiana. Então, segundo Tatiana, por conta dessa discussão, os dois jovens partiram para cima do Itárbeli e começaram a bater nele. As agressões, elas teriam começado na sala, só que o Itárbeli, ele conseguiu se livrar deles dois e correu até o quarto, mas os garotos foram atrás e lá continuou as agressões. Segundo o Vitor, um dos agressores, o Itárbeli, ele pediu ajuda para a mãe. Ele falou para ela que estava morrendo e a ação da Tatiana foi ir até a cozinha, pegar uma faca e desferir 3 golpes no pescoço do filho, o que o levou à morte. Então, como o Vitor e o Miller, eles ficaram assustados, eles acabaram saindo da casa da Tatiana. E com eles também tinha uma adolescente de 16 anos. Era uma garota que namorava um dos agressores. Então, quando os agressores vão embora, a Tatiana vai até o seu esposo que estava dormindo e o acorda e pede ajuda para ele, para se livrar do corpo do filho dela, do Itárbeli, de 16 anos. Então, segundo Tatiana, eles enrolaram o corpo do adolescente em um lençol, colocaram dentro do carro e levaram até o canavial. Chegando lá, eles atearam fogo no corpo de Itárbeli Lozano, de 16 anos. Isso foi no primeiro depoimento da Tatiana. Ela confessou que havia tirado a vida do próprio filho. No entanto, a Tatiana, ela mudou a versão em um novo depoimento. Ela relatou à polícia que o adolescente Itárbeli foi morto por 3 jovens que tinham desavença com ele. Só que o relato não convenceu a polícia. E também, como eu falei para vocês antes, havia uma jovem, uma adolescente de 16 anos na cena do crime também. Essa jovem, ela foi uma peça fundamental também no depoimento, porque ela falou que estava lá e que viu tudo, e que tinha sido a Tatiana quem havia tirado a vida do próprio filho. O delegado Elton Hens informou que os jovens, na verdade, foram aliciados por Tatiana para darem um corretivo no adolescente com quem tinham desavença e que o assassinato aconteceu durante a ação. Ao longo do inquérito, testemunhas afirmaram que a relação entre Tatiana e o filho era muito conturbada. O padrasto do Itárbeli, o Alex, ele negou qualquer participação no assassinato do adolescente. Ele relatou para a polícia em depoimento para o delegado que a participação dele foi em ajudar a Tatiana a levar o corpo do garoto até o canavial. Então os dois, eles foram presos. Tatiana, ela ficou presa na delegacia feminina de Cajuru e o Alex, ele ficou preso na delegacia de Santa Rosa. A dupla de agressores também foi presa no dia 13 de janeiro e a adolescente de 16 anos foi encaminhada para o Instituto Casa. Tatiana, ela ficou presa na delegacia feminina de Cajuru por 30 dias. Depois ela foi transferida para a penitenciária de Tremembé, em São Paulo. O crime chocou a pequena cidade de Cravinhos, no interior de São Paulo. E mais de 250 pessoas saíram às ruas pedindo justiça para que o caso de Itárbeli Lozano não fosse esquecido. Então, no dia 26 de novembro de 2019, aconteceu o primeiro julgamento de Tatiana Ferreira Lozano, acusada de homicídio do próprio filho. O julgamento durou 9 horas. Também depuseram o padrasto do adolescente, o Alex Cantelli Pereira, acusado de ocultação de cadáver, o Vitor Roberto da Silva e o Miller da Silva Barissa, apontados como cúmplices e executores do crime. Nesse primeiro julgamento, 20 testemunhas e 4 réus foram ouvidos. O segundo dia de julgamento foi no dia 27 de novembro de 2019. O júri popular, composto por 3 homens e 4 mulheres, condenou Tatiana Ferreira Lozano Pereira a 25 anos e 8 meses de prisão. O Vitor Roberto da Silva
e o Miller da Silva Barissa foram condenados a 21 anos e 8 meses de prisão por participação do crime. A sentença foi proferida pela juíza Marta Rodrigues Maffez, da primeira vara do júri e das execuções criminais da comarca de Ribeirão Preto. O Alex Cantelli Pereira, o padrasto do Itárbeli, ele foi dispensado pelo tribunal e terá um novo dia marcado para o julgamento. Ele aguarda o julgamento em liberdade. Todos os outros estão presos. Então, como eu já falei aqui antes, quando o corpo do Itárbeli foi encontrado, ele foi carbonizado e ele estava em avançado estado de decomposição, o que dificultou a sua identificação. Lembra que eu falei para vocês que ele foi reconhecido, identificado por uma pulseira que ele tinha no braço? Então, gente, os restos mortais do Itárbeli Lozano, ele só foi liberado do IML 7 meses depois do crime, para que a família fizesse o seu sepultamento. Então a demora do laudo se deu porque na época o exame de DNA que foi feito no Itárbeli foi feito com material genético da mãe dele, da Tatiana, e esse exame ele deu inconclusivo por conta do estado avançado de decomposição do corpo. Então o corpo foi encontrado no mês de janeiro de 2017 e em junho de 2017 foi pedido um novo exame de DNA. E dessa vez o material genético usado foi o do avô paterno do Itárbeli Lozano, onde foi possível confirmar a identidade do adolescente. Segundo a polícia, eles nunca tiveram dúvidas de que o corpo era do Itárbeli. Na época, o delegado Milton Enz relatou que o laudo não alterava o curso das investigações, que o segundo laudo que foi feito só vinha de encontro ao primeiro e que confirmava que a vítima era o Itárbeli Lozano, de 17 anos. O tio do Itárbeli, ele também relatou que eles nunca tiveram dúvidas de que o corpo era realmente do sobrinho, que o resultado do segundo laudo, no entanto, só colocaria fim a uma espera angustiante e que agora eles iam poder fazer o sepultamento do adolescente. Os restos mortais de Itárbeli Lozano, de 16 anos, foram sepultados no dia 15 de julho de 2017. No cemitério municipal da cidade de Cravinhos, em São Paulo, em uma cerimônia rápida de apenas 2 horas. Bom, gente, esse foi o caso de hoje. Me fala nos comentários se vocês já conheciam esse caso. Me fala nos comentários o que vocês acharam do que aconteceu com esse adolescente de apenas 16 anos, com um futuro e que teve a sua vida interrompida pela própria mãe. Então é isso, gente. Inscreva no canal se você ainda não foi inscrito. Deixa o seu like que me ajuda muito. E é isso, gente. Um forte abraço, fiquem com Deus e até breve.